tarde, companheiras e companheiros. Estreia hoje o programa Minuto APUB. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo esta live. A princípio seria 17 horas, mas estamos recebendo as últimas notícias da mesa de negociação, então precisamos atrasar um pouco para poder informá-los sobre tudo o que aconteceu hoje. O nosso programa acontecerá normalmente toda quinta-feira às 15 horas. Nós tentaremos manter essa programação para que vocês possam se organizar e se atentar. Serão informações sobre as nossas atividades, sobre as questões mais urgentes ligadas à categoria, à nossa categoria, e as questões mais importantes e as atividades do nosso sindicato ao longo da semana. Hoje, então, nós estamos aqui para discutir um pouco sobre a nossa campanha salarial, né? Em que pé está a nossa campanha salarial? Conforme a APUB vem informando, os servidores federais estão atualmente todos em campanha salarial. Então, nesse momento, estão ocorrendo rodadas da Mesa Nacional de Negociação Permanente, em que estão sendo apresentadas as demandas por parte das entidades representativas dos servidores públicos federais e as propostas do governo. A Mesa Nacional de Negociação Permanente ela foi reaberta após um longo período de inatividade que perdurou durante os governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. E na última rodada ocorrida no dia 25 de julho, compuseram a mesa as principais instâncias representativas dos servidores públicos federais, seja o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, que é o FONACAT, e as centrais sindicais. E a bancada governamental ela é composta por 9 pastas ministeriais. Agora, nós, professores universitários da carreira federal, estamos nesse momento sendo representados pelo FONASEF. E a demanda de recomposição salarial remonta a julho de 2010, que é a data do último reajuste durante o segundo governo Lula. A proposta inclui a divisão do reajuste em 2 blocos. Então, nós temos um primeiro bloco contemplando a parcela da categoria do funcionalismo que fez acordo em 2015, com reajustes parcelados em 2016 e 2017. E o segundo bloco é aquele das categorias que fecharam acordo em 2015, com reajuste que foi parcelado entre 2016, 2017, 2018 e 2019. E a nossa categoria se enquadra nesse segundo grupo, né? Então, em percentuais, a reivindicação de recomposição para 1 de janeiro de 2024 para a nossa categoria é na casa de 40%. E a proposta é que o reajuste seja em 3 parcelas. Nós temos uma primeira parcela de 11,82% em 2024, de 16,29% em 2025 e 16,29% em 2026, né? E os cálculos, eles já consideram a inflação de 2024 e de 2025, que foi considerada mais ou menos em 4% para ambos os blocos. Além disso, há outras demandas por parte do fórum. Destacamos a demanda por equiparação dos auxílios alimentação, do auxílio creche, do auxílio saúde, demais auxílios, a fim de estabelecer a igualdade de direitos com as outras carreiras do funcionalismo público, tal com legislativo e com judiciário. Ainda a adoção da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho,
que estabelece diretrizes sobre a negociação coletiva no setor público, incluindo a database, além de mudanças, por exemplo, nos direitos previdenciários dos servidores, como o fim da contribuição de aposentados e pensionistas, a livre opção para o reajuste anual pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em vez de paridade, e a revogação do decreto 10.620, a retirada do projeto de lei complementar 189 de 2021 e por aí vai. Então, o documento do FONASEF, ele solicita também o revogaço. O que é o revogaço? É a revogação de medidas contra o funcionalismo público propostas durante o governo de morte e de fome, o governo Bolsonaro, como, por exemplo, a proposta de reforma administrativa e a tentativa de limitação de direito à greve estipulada na Instrução Normativa 54. Agora, na rodada realizada no dia 25 de julho, porém, o governo sinalizou afirmativamente, por enquanto, apenas para a concessão de licença para exercício de mandatos classistas sem ônus para as entidades e com ônus para a União. E a proposta de consignação sindical, né? Importante para a atuação de nossos representantes sindicais, para a livre atuação de nossos representantes sindicais. As demais, o governo pediu um tempo para análise. Agora, a próxima mesa, que estava marcada para o dia 4 de agosto, ela foi adiada, e foi adiada a pedido do governo para hoje, dia 10 de agosto. Né? Então, nessa semana, houve importantes desdobramentos nas atividades da nossa campanha salarial. Por exemplo, no último dia 8 de agosto, houve uma grande plenária convocada pelo FONASEF, que é o Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais, para repassar informes e para organizar a mobilização da categoria. E atenção, essa é uma coisa importante, em vista do prazo do dia 31 de agosto, porque no dia 31 de agosto será aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou a gente consegue negociar a nossa reposição até esta data, ou estaremos fritos. Né? Então, a Plenária Nacional dos Servidores Públicos Federais, ela foi convocada pelo FONASEF e teve 1.650 pessoas cadastradas para assistir a live. Né? O APUB também participou desta live, eu mesma participei desta live com a nossa secretária-geral Maria Luísa, com a nossa diretora financeira Marlene Nogueira, com a nossa segunda vice-presidente Dora Figueiredo. E, em primeiro momento, nesta plenária, foram dados informes por parte dos representantes das entidades nacionais, como, por exemplo, FASUBRA, SINASEF, FONACAT, Andes, Fiocruz, e todas as falas caminharam no sentido de fortalecer a articulação para as atividades que ocorreram hoje, dia 10, para pressionar o poder legislativo e executivo. Em seguida, houve abertura para falas e perguntas por parte de representantes de demais categorias ou de representantes da base. Em nome da diretoria do APUB, eu me inscrevi. Em minha fala, eu relembrei os ataques sofridos pelos servidores públicos federais durante o governo Bolsonaro. Eu reafirmei a necessidade da mobilização e da luta da categoria determinada na restauração democrática e na derrota do governo Bolsonaro. Nós fomos extremamente importantes,
muito atacados no governo Bolsonaro, mas também nós estivemos na rua, nós conseguimos sair vitoriosamente desse governo de morte e de fome. E foi também por causa dos servidores públicos que a gente agora está em uma nova fase, né? E ainda eu explicitei que nós não estamos pedindo concessões. Nós não estamos pedindo favores, porque a nossa recomposição salarial é um direito. E nós temos perdas históricas altíssimas, perdas que precisam ser reconhecidas. E nós precisamos de reconhecimento e do mesmo tratamento garantido aos outros setores do funcionalismo público, como o legislativo e o judiciário. Portanto, necessária a equiparação dos benefícios, pois é absolutamente inaceitável o abismo que existe com os servidores do Executivo. Também reforcei a necessidade da revogação das medidas como a reforma administrativa e a necessidade de que todas façam pressão sobre os poderes legislativo e executivo. Também lamentei algumas ausências, como, por exemplo, a necessidade de revogar todas as regulamentações e as disposições normativas que são resquícios da ditadura militar e que ainda, infelizmente, persistem no âmbito do serviço público e na normativa das nossas universidades. E aí, com estas pautas de reivindicação que estão ocorrendo agora atividades em Brasília com representantes do funcionalismo público federal que estão realizando uma mobilização em frente ao Ministério de Gestão e Inovação que essas atividades foram concomitantes à reunião da Mesa Permanente de Negociação com o governo, que estava marcada para hoje às 14 horas. E a expectativa era que o governo respondesse às reivindicações econômicas do conjunto da categoria, incluindo a reposição salarial e a equiparação dos benefícios com os outros poderes, né? Dentro das nossas demandas tem também a imediata apertura das mesas de negociação setorial, né? Para cada categoria poder fazer as próprias propostas, as próprias demandas, né? Negociar as próprias questões mais peculiares. E na reunião que acaba de ocorrer, o governo federal afirmou que ainda não tem uma porcentagem de reajuste dos funcionários para apresentar. Ou seja, nós saímos desta reunião ainda sem uma proposta por parte do governo. O valor da reposição, segundo o governo, depende da aprovação do novo arcabouço fiscal, o que é complexo, uma vez que o arcabouço fiscal, dentre outras coisas, impede a realização de concursos públicos e também de reajuste salarial, caso não se atinja as metas fiscais, né? Então, de toda forma, nós do APUB consideramos que a própria reabertura da Mesa Nacional de Negociação Permanente foi em si uma conquista, né? E também fruto da pressão exercida pelo movimento dos servidores públicos federais. Afinal, lembro a todos e a todas que ficamos 7 anos sem sequer ser escutados pelo governo federal. Então, ainda nós entendemos que é uma mesa de negociação em que o governo irá receber as demandas, analisar, realizar contrapropostas. Não se trata de um debate de bate-pronto. É um momento favorável para realizar conquistas para a nossa categoria e é necessário avaliar concretamente as propostas e contrapropostas sem cair em sectarismos estéreis. Nos cabe, enquanto entidades sindicais, não abandonar as tratativas da mesa de negociação,
ficar na unidade e nós mobilizarmos a categoria dos servidores públicos federais para pressionar o governo federal. Aos trabalhadores que não possuem os meios de produção, resta apenas a sua organização e a sua mobilização. E para os repasses do que efetivamente foram os detalhes desta conversa com o governo, para coletivamente tirarmos os encaminhamentos dos professores e das professoras da UFMG em relação à nossa campanha salarial, o APUB estava organizando uma assembleia a princípio, para o dia 18 de agosto, às 13h30 em primeira chamada e às 14 horas em segunda e última convocação, no auditório Edgar Mata Machado, no 4º andar da Faculdade de Direito. A gente ainda vai fazer uma avaliação sobre esta data. A princípio, este vai ser o nosso chamado. A gente está pronto com o edital de publicação da nossa convocação, mas precisamos ainda ver qual será o movimento até nacional para avaliarmos se é uma data viável ou se precisaremos reavaliar esta data. Inclusive porque está marcada para o dia 19 e 20 de agosto um encontro lá em Brasília, ao qual o APUB participará no Andes, uma reunião das federais para debater a proposta do governo federal e tirar encaminhamentos comuns. Mas estaremos agora na espera, vamos aguardar, vamos ver qual é o movimento nacional. Infelizmente, a gente não participa, não está vinculado a nenhuma entidade nacional, então nós temos informações somente de segunda mão, né? Nós não temos informações de primeira mão, porque não participamos destas mesas, apesar de a gente querer, mas isso mostra o quanto é importante a gente trabalhar para uma vinculação nacional. Então, quanto à nossa assembleia, fiquem atentos, a gente irá divulgar a data em breve, com o horário, iremos confirmar eventualmente essa data do dia 18. Contamos com a presença de todas e todos, é fundamental que todas e todos possam participar, trazer suas demandas, suas reflexões, para que a gente possa também, de qualquer forma, repercutir isso em nível nacional. Lembre-se que é a luta coletiva que garante nossos direitos. É que a Mesa Nacional de Negociação Permanente seja uma barricada em defesa de nossos direitos. Por hoje acaba a nossa primeira pontada, né, do programa Minuto APUB. Fiquem atentos, mandem para nós suas demandas, informações que vocês querem receber do sindicato, temas que vocês gostariam que sejam tratados. Nós tentaremos atender às suas demandas. Estamos na luta, gente. Até logo, até a próxima Minuto APUB.